Saudações, meu amigo, saudações, minha amiga. Eu sou Eduardo Favro e hoje teremos mais uma aula para a Engenharia de Agrimensura e Cartográfica. Antes de começar a aula, gostaria que você se inscrevesse no canal, desse um joinha, comentasse os vídeos, que eu ficaria feliz com isto. Vamos para as dúvidas. Quem gostaria de começar? Eduardo, eu tenho uma dúvida. Aquele último exercício, número 2, letra B, você quer anotar ele aí? É f de x e y Peraí. F de x, y. é igual a x ao quadrado vezes seno de x vezes y. Certo. Então, na hora que eu É para fiz calcular as o, derivadas parciais. na hora que eu fiz o def de dx dy, era para ficar igual a def de dy dx, né? O É, meu, não sei o que aconteceu, não. ok, vamos tentar. F de x, y é x ao quadrado seno de x vezes y. Del f sobre del x é 2x seno de xy mais x ao quadrado cosseno de xy vezes y. Então dá 2x seno de xy mais x ao quadrado y cosseno de xy. Agora eu vou derivar isso em relação a y, 2x cosseno de xy vezes x mais x ao quadrado cosseno de xy mais x ao quadrado y vezes a derivada do cosseno menos seno de xy vezes x. Então deu 2x cosseno de xy, aqui está o x ao quadrado, mais x ao quadrado cosseno de xy, menos x ao cubo seno de xy. Aqui eu esqueci do quadrado. Vamos tentar calcular outra. Derivada de f em relação a y. Del sobre del y de x ao quadrado seno de xy. X ao quadrado vezes derivada do seno cosseno de xy e a derivada de xy em relação a y é x. Então deu x ao cubo cosseno de xy. Agora eu vou calcular a derivada de f em
Derivada segunda de f em relação a x e em relação a y. A derivada em relação a x de del f sobre del x. Derivada de x ao derivada em relação a x de x ao cubo cosseno de xy. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, cosseno de xy, mais x ao cubo, vezes o menos seno de xy, vezes o y, não estou derivando em relação a x, vezes o y. 3x ao quadrado, cosseno de xy, menos x ao cubo y, seno de xy. Aqui, ó. Aqui tinha um y que eu esqueci de colocar. Então é x ao cubo vezes y. Ok? E esse aqui é igual a esse, que dá 3x ao quadrado cosseno de xy. Tudo bem? Beleza. Professor, aqueles esboço de gráfico, você não vai cobrar não, né? Só para mais a gente ver. Para ter uma ideia. Vocês vão usar bastante em cálculo 3. Então já é bom ir aprendendo. Próximo exercício. Próxima dúvida. Professor, deixa eu te perguntar, a prova de semana que vem vai ser só sobre derivadas parciais? E limites. Limites e derivadas parciais. Vou começar fazendo os limites. Limite quando xy tende a 0, 0 de x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu pegar x ao quadrado em módulo, é menor ou igual que o módulo de x ao quadrado mais y ao quadrado. Concordam comigo? Sim. Então, se eu pegar x ao quadrado e dividir por x ao quadrado mais y ao quadrado em módulo, isso vai ser menor do que 1. Se eu chamar meu limite de L, o meu L, eu posso reescrever o limite quando xy tende a 0, 0 de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado vezes y. Lembrando que x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y em módulo ser menor do que 1 é a mesma coisa que x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado ser limitada. Certo até aqui? Então,
Essa aqui é limitada e o y tende a zero. Uma limitada vezes uma que tende a zero, o limite dá zero. E esse limite? Quanto que dá? Ele existe ou não? Tá vendo que é parecido com o primeiro? Só que eu troquei o x ao quadrado y, virou só xy. Era x ao quadrado, virou x. Então, o numerador tem grau 2, x vezes y, e o denominador tem grau 2, x ao quadrado, y ao quadrado tem grau 2. Quando os dois têm o mesmo denominador, geralmente o mesmo grau, geralmente o limite não existe. Se não existe, a gente tem que pegar por caminhos. Posso tomar x igual a zero. Se x for zero, fica o limite, quando y tende a zero, de 0 vezes y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao limite quando y tende a zero de zero, que dá zero. Se eu fizer y igual a zero, o meu limite, quando x tende a zero, vai ficar x vezes zero sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. X vezes zero é zero. Zero sobre qualquer coisa é zero. Também deu zero. Então, eu achei dois limites que o limite deu zero. Eu posso concluir que o limite existe e dá zero ou não? Alguém aí? Tô pensando. O teorema fala que se tiver dois limites diferentes, o limite não existe. Agora, se eu achar dois caminhos que o limite dá zero, eu não posso concluir nada. Eu tenho que provar que o limite inteiro dá zero, ou tentar achar um outro caminho que não dá zero. Se eu pegar o caminho y igual a x, vai ficar o limite quando x tende a zero. X vezes y fica x vezes x ao quadrado, dividido por x ao quadrado, mais o y também é x, mais x ao quadrado. Então, é o limite quando x tende a zero. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x. X ao quadrado dividido por 2x ao quadrado dá meio. O limite de meio é meio. Então, eu achei um caminho que o limite deu meio. E outro caminho que o limite deu zero. Então, eu achei dois caminhos distintos que os limites são distintos. Então, eu posso concluir que o limite quando x e y tende a zero não existe. Retomando, como encontramos dois caminhos nos quais os limites são diferentes, podemos concluir que não existe limite de xy dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado quando xy tende a 0, 0. Professor, se tiver como, faz um com limite que existe, outro. Terceiro, limite quando xy tende a 0, 0. Xy dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado dentro da raiz. Módulo de x é a mesma coisa que raiz de x ao quadrado. Se eu pegar nessa raiz e acrescentar um y ao quadrado, vai ficar raiz de x ao quadrado é menor do que raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado.
Então, x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado dentro da raiz isso em módulo é menor ou igual que 1. Ou seja, x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado dentro da raiz é limitada. Então, limite quando x e y tende a 0, 0, vou chamar o limite anterior que eu tinha de L. O L igual a quem? É x vezes x ao quadrado mais y ao quadrado dentro da raiz vezes o y. A primeira, que é a fração, é limitada e essa tende a 0. Limitada vezes uma que tende a 0 dá 0. Professor, então aquela soma de Riemann e cálculo de área que estava lá no e-mail não vai dar tempo não, né? Não, vai não. A gente acabou pulando essa parte. Se achar importante, a gente pode passar um pouco na última semana. Olha, e é o senhor que sabe. Não, por mim eu ia deixar sem mesmo. Isso não usa em cálculo 3, não, né? Usa. Usa em cálculo 3, cálculo de área, porque vocês vão ter que calcular o volume. Acho que vai ser interessante então passar mesmo. Então, em vez de ver máximos e mínimos, a gente vê cálculo de área. Pode ser? Por mim pode. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Sim, sim. Esse semestre compacto, tudo fica muito corrido. É complicado passar tudo. É, professor, não dá mesmo não, viu? A gente entende. Mais um. Limite quando x e y tende a 0, 0. Vocês lembram desse limite quando x tende a 0? De seno de x sobre x quando x tende a 0? Que esse limite dava 1. É um dos limites fundamentais. Eu poderia reescrever limite quando u tende a 0 de seno de u sobre u igual a 0. Até aqui, ok? Até aí sim. Aqui, ok. Vocês lembram da continuidade? F é contínua em x igual a x0. Não, vou colocar x igual a p. Em x igual a p, 6 somente seu, limite
de f de x quando x tende a p for f de p. Lembram disto? Eu não lembro muito, não. O que é ser contínua? Ser contínua não significa não ter salto? Sim. Então, se eu tenho um P aqui, aqui, eu não vou poder ter um salto aqui. Ele vai ter que continuar aqui, não é? Sim. Então, eu vou ter o limite de f de x quando x tende a p vai valer quanto? Não vai ser o valor de f de p? Eu não posso ter uma função desse tipo. Aqui é meu p. A f vale aqui, aí pula. Ela vale outro valor. E depois volta para cá. Isso não pode acontecer para ela ser contínua, concorda? Aqui, o limite de f de x, quando x tende a p, é diferente de f de p. Então, continuando. Eu pego h de x igual a quem? Igual a seno de x sobre x. Se o x for diferente de 0 e 1, se o x for igual a 0. Essa função, a gente viu que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0, dá 1. Então, h é contínua. Tudo bem até aqui? Tudo sim. Certo. Se eu pegar f de x, f de xy é igual a xy. Quem que é h? Quem que é h de f de x y? É h de xy e h de xy é seno de xy sobre xy se x vezes y x vezes y for diferente de 0 e é 1 se x vezes y for 0. Estão conseguindo acompanhar? Pessoal? Sim, professor. Então, essa f ela também é contínua, não é? Não tem uma propriedade que fala que composição de funções contínuas é uma função contínua?
Sim. Então, meu G de XY, que é meu H de F de XY, é contínua. Em particular, ela é contínua no 0, 0. Mas ela ser contínua em x0 é a mesma coisa que falar que o limite, quando xy tende a 0, 0, da g de xy é igual a g de 0, 0. Não tem essa propriedade também lá, quando falou de continuidade? De funções em duas variáveis? Mas quem que é minha g? Então eu vou reescrever. Limite quando xy tende a 0, 0. Quem que é g? É seno de xy dividido por xy igual a g de 0, 0. Quem que é g de 0, 0? Então, x e o y é 0. Então, fica x vezes y igual a 0, dá 1. Até aqui, ok? Ok. Então, o limite que eu tinha, limite quando x e y tende a 0, 0. Quem que era? Deixa eu ver lá. Era seno de xy sobre xy. Então, é seno de xy sobre y. Então, é o limite quando tende a 0, 0. Eu tenho seno de xy. Não seria interessante aparecer um xy aqui? Porque aí dava igual ao limite anterior, seno de xy sobre xy é 1. Então eu faço vezes o x. Então fica x vezes seno de xy sobre xy. O x tende a 0 e esse tende a 1. 0 vezes 1, o limite do produto é o produto dos limites, 0 vezes 1, que dá 0. Então, 5, limite, quando xy tende a 0, 0, de xy dividido por y menos x ao cubo. Vocês acham que esse limite existe ou não? Eu falo que esse limite não existe. Se eu pegar o caminho x igual a 0, porque limite quando y tende a 0, 0 vezes y dividido por y menos 0. Então é o limite quando y tende a 0, de 0 que dá 0. Então eu achei um caminho que dá 0. Acho que o próximo caminho, qual que vocês pegariam?
Seria y igual a x ao cubo? Concordam comigo ou não? Porque aí zeraria. Só que acontece, meu xy sobre y menos x ao cubo fica x vezes x ao cubo sobre zero. Eu posso dividir por zero? Não. Então isso aqui não existe. Então eu não posso tomar o caminho y igual a x ao cubo. Então não podemos tomar o caminho y igual a x ao cubo. Mas a gente pode tomar um caminho bem próximo a y igual a x ao cubo. Eu posso tomar o caminho y igual, sei lá, x ao cubo mais x à quarta. O que vai ficar meu limite? Vai ficar limite quando x tende a zero, o x continua x, o y vira x ao cubo mais x à quarta dividido por x ao cubo mais x à quarta menos x ao cubo. O limite quando x tende a zero, aqui dá x à quarta no numerador mais x à quinta dividido por x à quarta. Divido os dois. Limite quando x tende a zero de 1 mais x. Limite de 1 mais x é x tende a zero, dá 1. Então eu achei um caminho que o limite deu 0 e outro caminho que o limite deu 1. Então o limite quando x e y tende a 0, 0 não existe. Então, como obtemos dois caminhos nos quais o limite é diferente, segue que não existe limite de xy dividido por y menos x ao cubo quando xy tende ao 0, 0. Entenderam? Credo, limite é mais complicado que derivada, hein? Esse limite aí. É. Um pouco mais. Tem que treinar. Você vai ter que sentar e fazer exercício. Pega um livro, alguma coisa assim. Vou ver se eu passo uma lista para vocês e ir treinando. Sexto. Limite quando x e y tende a 0, 0. X ao quadrado y sobre x menos y ao quadrado. A gente fez esse limite, só que com mais no denominador. Deixa eu achar ele aqui em cima. Aqui é o primeiro limite que a gente fez. X ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu troquei o x ao quadrado mais y ao quadrado por x ao quadrado menos y ao quadrado.
certo? Por causa desse sinal de menos, esse limite não existirá. Se eu pegar o x igual a zero, que eu vou ter o limite quando y tende a zero, de 0 vezes y sobre x ao quadrado menos y ao quadrado. É o limite quando y tende a zero, de 0, que dá 0. Tudo bem? Aí, quando fala que x é igual a zero, não tem que substituir embaixo o x ao quadrado não por zero? Então, na verdade, cadê? Aqui você fala. Isso. É 0 ao quadrado menos y. 0 vezes y dá 0. 0 dividido por y ao quadrado dá 0. Então, essa fração inteira dá 0. Entendeu? Entendi. Porque o y está tendendo a 0, mas não é 0. Então, por isso que dá 0. Eu posso tomar x ao quadrado como y ao quadrado mais alguma coisa positiva, y à quarta, para ir essa diferença ficar um y à quarta. Estão acompanhando meu raciocínio? Sim. Aí vai cortar o y ao quadrado com o y ao quadrado ali. Exato. Então, meu x é a raiz de y ao quadrado mais y à quarta dentro da raiz. Opa. Y ao quadrado é positivo, y à quarta é positiva. E então a raiz existe. Não tem problema na definição da raiz. Então vou fazer x igual a y ao quadrado mais y à quarta dentro da raiz. Então eu vou ter o limite quando y tende a 0, x ao quadrado dá y ao quadrado mais y à quarta vezes y dividido, quem que é x ao quadrado? É y ao quadrado mais y à quarta menos y ao quadrado. Então vai dar igual o limite quando y tende a 0 dá o que? Dá limite de y ao cubo mais y à quinta dividido por y à quarta. Eu posso efetuar a divisão, que vai ficar limite de 1 sobre y mais y. Limite de 1 sobre y mais y. Esse limite não existe, por quê? Observação. Limite quando y tende a 0 pela direita, ou seja, tende a 0 mais de 1 sobre y mais y. 1 sobre 0 positivo dá mais infinito, mais 0, deu mais infinito. E o limite, quando y tende a 0 menos, tende a 0 pela esquerda, de 1 sobre y mais y,
1 sobre 0 negativamente é menos infinito, mais 0. Então, os dois limites não existem. Então, esse limite não existe. Então, eu achei um caminho que o limite não existe. Então, o limite inteiro não existe. Como pelo caminho x igual a x é igual a y ao quadrado mais y à quarta, o limite não existe, segue que não existe limite quando x e y tende a 0, 0, x ao quadrado y dividido por x ao quadrado menos y ao quadrado. Vocês viram os vídeos que calculam o limite utilizando curva de nível? Daria para tentar resolver ele também utilizando curva de nível. Minha função era f de xy igual a x ao quadrado y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu posso igualar isso, por exemplo, a 1. Se isso é igual a 1, então eu tenho que x ao quadrado y é x ao quadrado, que é o menos y ao quadrado. Posso passar para um lado os dois que tem x. Fica x ao quadrado y menos x ao quadrado igual a menos y ao quadrado. Posso colocar em evidência x ao quadrado y menos 1 igual a menos y ao quadrado. Passo o y dividindo, x ao quadrado é menos y ao quadrado dividido por y menos 1. Eu posso trocar o sinal, y ao quadrado, troco o sinal do denominador, fica 1 menos y. Eu posso passar a raiz, x é módulo de y dividido pela raiz de 1 menos y. Então, meu y tem que ser menor do que 1 para a raiz ser positiva e no denominador não ser 0. Vamos tentar calcular o limite por esse caminho. E a função era x ao quadrado dividido por x ao quadrado menos y ao quadrado. O limite quando x e y tende a 0, 0. Então, dá o limite quando y tende a 0. Deixa eu copiar para baixo. Então não vai caber. Quem que é o x ao quadrado? X ao quadrado é y ao quadrado dividido por 1 menos y. Lembra que estava aqui?
dividido por x ao quadrado de novo. Então é y ao quadrado dividido por 1 menos y. Aí agora sim. Igual o limite quando y tende a zero. O numerador tem y ao quadrado dividido por 1 menos y. No denominador eu posso colocar a fração, o denominador 1 menos y, fica y ao quadrado menos y ao quadrado, que multiplica 1 menos y. Então é o limite quando y tende a zero. Divisão de frações, eu posso fazer a primeira fração vezes o contrário da segunda. 1 menos y dividido por y ao quadrado menos y ao quadrado mais y ao cubo. Então é o limite quando y tende a zero, fica o que? Y sobre y ao quadrado sobre y ao cubo. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Aqui era x ao quadrado vezes y, não era? A função x ao quadrado vezes y. Então aqui tem um y, aqui tem um y, aqui aumenta um y, aumenta o y. Então é y ao cubo sobre y ao cubo. Então é o limite quando y tende a 1 de 1, que dá 1. Conseguiram acompanhar, pessoal? Sim. Esse aqui você não precisa inventar um caminho. Você pega, faz a curva de nível, iguala a função a 1, até achar um caminho. Então esse caminho já sai naturalmente. Você não precisa ficar testando caminhos igual eu fiz no exemplo anterior. No exemplo anterior eu peguei x ao quadrado igual y ao quadrado aqui. Esse caminho, opa. Peguei o caminho x ao quadrado igual y ao quadrado mais y à quarta. Então eu tive que tirar esse caminho da manga. Utilizando as curvas de nível, não. Eu igualo a 1, eu imagino que o limite não existe, eu igualo a 1 e vou resolvendo e consigo achar realmente o caminho no limite da 1. Pegar meu f de x, y é x ao quadrado y. O meu x é t ao quadrado. E o meu y é t mais 1. Então, eu posso calcular a derivada parcial de f. Opa! É a derivada de f em relação a t, porque f é a função de x e y. E tanto x quanto y é função de t, então minha f é a função de t. Então, eu posso calcular a derivada de f em relação a t. Gosto de fazer um gráfico. Aqui tem minha f, aqui tem meu x, aqui tem meu y e aqui tem meu t. Aqui eu tenho minha fy,
fy, que é derivada parcial de f em relação a x, e aqui eu tenho a fx, del f sobre del x. Aqui eu tenho dy dt, e aqui eu tenho dx dt. Eu quero calcular essa aqui do meio, que é df sobre dx. Quem que vai ser df sobre dx? Eu vou pegar o caminho. Eu quero sair do f e chegar no t. Então eu posso sair do f, passar pelo x, e sair do x e chegar no t. Então, saindo do f, chegando no x, eu tenho fx. E vou escrever na outra anotação, acho que fica mais fácil. Parcial de f em relação a x vezes dx dt mais del f del y vezes dy dt. Aqui eu tenho 1, é esse 1, vezes o 2, que é esse 2, mais o 3, vezes o 4. Porque eu acho que fica mais fácil utilizar o diagrama do que tentar decorar um monte de fórmula. Você faz o diagrama e com o diagrama você consegue achar a fórmula da regra da cadeia. Então agora só tem que calcular as derivadas parciais. Derivada parcial de f em relação a x. F é x ao quadrado vezes y, então dá 2xy. Derivada parcial de f em relação a y dá x ao quadrado. Dx sobre dt. X é t ao quadrado, dá 2t. E dy sobre dt, yt mais 1 dá 1. Então aqui eu substituo, dá 2xy vezes 2t mais x ao quadrado vezes 1. Então meu df sobre dt 2x, quem que é o x? O x é t ao quadrado, o y é t mais 1, vezes 2t, x ao quadrado é t ao quadrado vezes 1, então dá 4 t ao cubo, t mais 1, mais t à quarta. Então dá 4 t à quarta, mais 4t ao cubo, mais t à quarta. Então meu df sobre dx, eu tenho 4t à quarta mais t à quarta, dá 5t à quarta, mais 4t ao cubo. Se eu substituísse o meu x, meu y na função, eu ia chegar no mesmo resultado. Aí vocês tentam fazer em casa. Agora vamos imaginar que eu tenho uma f de xy, o meu x é um x de uv, e o meu y é um y de uv. Então eu tenho minha f, a f depende de x e y, e x e y depende de u e v. De f para x eu tenho
fx, de f para y eu tenho fy, de x para u eu tenho xu, de x para v eu tenho x vezes v eu tenho o YU, deixa eu copiar esse XV mais para cima, eu tenho o YU e aqui eu tenho o YV. Se eu quiser calcular meu FU, quem que vai ser meu FU? Alguém consegue chutar ou falar o que vai ser? FU é sair do F e chegar no U. Eu posso sair do F, passar pelo X e chegar no U, ou sair do F e chegar no Y, e do Y chegar no U. Quem quer sair do F e chegar no X? No Fx? Sair do X e chegar no U é XU. Mais sair do F e chegar no Y é FY. Sair do Y e chegar no U é YU. De modo análogo, eu tenho a FV. Quem vai ser? Fx vezes XV mais FY vezes YV. Se eu quiser trocar a notação, derivada parcial de f em relação a u é del f del x vezes del x sobre del u mais del f del y vezes del y sobre del u. Podemos encerrar? Por mim, sim. Por Então, mim também sim. Professor, que dia que você vai colocar? Você tem previsão? lista, eu creio que até amanhã eu consiga colocar ela, disponibilizar uma lista. Aí vocês têm quinta e sexta para estudar. E vai tirando dúvida aí. Posta no grupo, posta no Teams mesmo, pode postar que eu vou respondendo. Vocês nunca postam dúvida, mas pode ir postando lá que eu vou respondendo assim que possível. Aí só lembrando, vocês se inscrevem no canal, dá um joinha, faz algum comentário. E é isto. Muito obrigado e até a semana que vem. Bons estudos. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigada. De nada.